A gente vai tratar do tema o que é o judaísmo. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, será que a gente realmente sabe? A gente sabe quando nasceu, a gente sabe quando começou realmente? Por que Deus criou o judaísmo? Quem é judeu? Quem não é judeu, tá? A gente tem muitas questões, vamos lá, você está preparado? Então vamos lá, a gente vai começar essa semana com Shavuot muito bem juntos. Vamos lá. Qual a história? Tá? A história, muita gente começa falando Abraham foi o primeiro judeu. Vamos ver se é assim mesmo. Tá? O que acontece é o seguinte, Deus criou Adão e Eva. Paraíso, uma maravilha, até vir aquela serpente e fazer o pecado. Beleza? Ela convenceu Adão e Eva, tem muitos segredos aqui. O problema, então, eles foram expulsos do jardim que ficava no Éden, tá? E aí começam a ter gerações depois de Adão e Eva. A Torá, ela vai ensinando quem são essas pessoas que estão seguindo o caminho correto. Ela não fala de todas as pessoas que viviam na época, mas se você ler já o Gênesis, então vai aparecer Shet, em português eles chamam de Set, e assim por diante. Algumas pessoas, Matusalém, Metushelah, Hanor, Enoque e assim por diante. O que aconteceu? O problema é que as pessoas, na sua maioria, já estavam pecando. E aí veio o dilúvio. Ou seja, foi uma tentativa de dar uma chance para a humanidade recomeçar da forma correta. Beleza, o problema é que não funcionou. Porque logo depois do dilúvio voltaram os problemas que tinham anteriormente, até que 10 gerações depois de Noé, nasce Avraham Avinu, o nosso patriarca Avraham. E qual foi a grande diferença? Qual foi a grande mensagem de Avraham? Para começar, pensem que ele não foi o primeiro monoteísta. Óbvio que Adão e Eva eram monoteístas, Matusalém também era monoteísta, Noar, não tem a menor dúvida que ele era assim. Então muita gente fala, Abraão foi o primeiro monoteísta. Tá errado. Claro que não. A grande diferença de Abraham é que ele ensinou o monoteísmo. Ele fez sim uma revolução, ele tinha uma bondade dentro dele, ele tinha um conhecimento verdadeiro e ele fez questão de ensinar as pessoas na sua época. Pensem que Noar, uma das críticas que existe a ele era um grande justo, mas uma crítica que existe a ele é que ele estava lá construindo a arca, você sabe por quanto tempo? 120 anos. E ele ficava na dele. Quem perguntava, ele respondia, pessoal, vocês estão fora do caminho, vai cair um dilúvio. Mas ele não saiu para tentar salvar todo mundo. E isso quem fez foi Avraham. Avraham fazia isso como? Para começar, ele realmente saía, conversava com as pessoas e ele provava a existência de um só Deus. Além disso, a casa dele estava sempre aberta. E ele tinha uma parceira, a esposa dele. Tanto que o Midrash conta que Avraham ensinava os homens e Sará ensinava as mulheres. Tá? Então eles realmente eles tinham um casamento lindo e os objetivos em comum. Muito legal. Tá? E a casa dele era muito frequentada e ele ensinava as pessoas, além do monoteísmo, a importância de ser bondoso, de pensar no próximo e de fazer justiça. Para a gente, parece algo talvez óbvio, a gente já tem sistema de justiça, pensem que a gente está no começo ainda da humanidade. É verdade, a 20ª geração da humanidade, vale a pena saber disso, porque são 10 de Adão até Noar e 10 de Noar até Avraham. Então, ainda é um começo, são 20 gerações só. E ele já está preocupado, ele está vendo essa importância de haver justiça e não cada um tentar fazer com as suas próprias mãos, e se alguém rouba, se alguém mata, fica por isso mesmo. Avraham fala, não pode ser assim. E mais uma coisa, a ideia da bondade. Não pensem somente em vocês. Quando Deus
vê isso, ele fala, Avraham, você vai ser escolhido para ensinar isso para toda a humanidade. Como eu vou falar isso para você? Então Deus faz, você sabe quantos pactos ele faz com Avraham? 2. Um se chama Pacto de Ben Abetarim, é um pacto onde Deus fala para Avraham fazer o sacrifício de animais e passar pelo meio deles, e o outro é o Brit Milá, o pacto da palavra, que é a circuncisão. Mas não é só a circuncisão. Lá Deus promete para Avraham que dele vai sair, preste atenção agora, vai sair um povo, esse povo ainda não começou. Ele vai gerar um povo, então ele vai ser a raiz de um novo povo que tem uma missão sagrada. Ensinar a todos os povos a missão, a ideia do monoteísmo, a ideia da bondade e da justiça. Esse é o legado que Deus dá para Avraham e ele agora vai dar força para ele. Para isso Deus fala, Avraham, lech lecha. Sai da terra onde você nasceu e foi criado, Ur Kasdim, Mesopotâmia, tá? Mais ou menos a região do Iraque, do Irã, sai porque eu tenho uma terra sagrada, a terra de Israel, e essa vai ser a sua terra e a terra dos seus descendentes, vai se tornar no futuro a terra de Israel. Então Avraham larga tudo o que ele tem, óbvio que eu estou falando toda a parte material, e ele com a sua esposa, com as pessoas que seguiam ele, se dirigem fazendo a vontade de Deus para a terra de Israel. Nota que o povo de Israel ainda não começou. Avraham recebe uma missão, prova que não começou, tá? E aqui tem um erro muito grande, que muitas pessoas falam, olha só, o judaísmo era passado pelo pai, prova que quem é o próximo teoricamente judeu é Yitzhak, é Isaac. Se fosse verdade isso, então veja bem, quantos filhos teve Avraham? Alguns de vocês responderam 2, Ismael em hebraico e Yitzhak, mas não é verdade. Olha, lê um pouquinho adiante, ainda no Gênesis, Avraham, depois da morte de Sará, ele casa com uma senhora chamada Keturá, que de acordo com Midrash pode ser que é a mesma Hagar, mãe de Ismael, e tanto Ismael quanto esses outros filhos não fazem parte do legado, da herança espiritual de Avraham. Ou seja, o judaísmo não era passado através do homem. Não era que se o homem era judeu, o filho dele era judeu. Não, até porque ainda não começou. Se vocês querem saber o status de Avraham, Avraham está escrito que Deus já revelou, ele chegou num nível espiritual de já conhecer as mitzvot, mas não de uma forma revelada como a gente vai falar daqui a pouco. Legal. Então Avraham, Deus já dá uma dica para Avraham. Parte, tá? Eu posso depois, algum outro dia, explicar para você onde está essa dica. Ele fala, parte da sua descendência, Avraham, é quem vai seguir seu caminho. E ele vê dentro dos filhos Yitzhak. Tem o famoso sacrifício de Yitzhak. Yitzhak tem a mesma fé do pai, a mesma vontade, os mesmos valores. Yitzhak, então, ele continua esse legado e ele também tem 2 filhos e por profecia ele entendeu que não são os 2 que vão continuar o legado. Ele vai ter que escolher um, com muita ajuda da esposa dele, que ela deu cola para a prova que ele não entendeu muito bem, tá? Yitzhak, no final das contas, abençoa a Yaakov. Yaakov, agora ele é o 3º patriarca. Óbvio que a gente não esquece a importância das matriarcas, Sará, Rivka, e agora entram as esposas de Yaakov e 2 concubinas, Leá e Rachel como esposas, e 2 concubinas que elas não entram no status de matriarcas, tá? Aí você me fala, Rabino, agora já começou o povo judeu ou ainda não? E a resposta é que não. Esse povo ainda está sendo criado, mas agora vai ter uma diferença muito grande. Todos os filhos de Yaakov são 12 homens
tá? Ele também teve uma filha. Tem um Midrash também que com cada um dos irmãos nascia uma gêmea. Não é o nosso tema agora. Esses 12 irmãos vão formar 12 tribos. Agora, olha que coisa interessante. A gente agora terminou o livro do Bereshit, o Gênesis, e a gente nunca ouviu falar ainda povo de Israel ou filhos de Israel. Qual é a primeira vez que a gente ouve? No Egito. É quando aquela família deixa de ser uma clã para se tornar, aos poucos, um povo diferenciado dos outros, diferenciado pela sua fé, pelos seus valores, pelos seus costumes. Mas, presta bem atenção, quando Deus falou, Abraão, eu tenho um pacto com você. Naquele primeiro pacto ele falou, a tua quarta geração vai descer por uma terra estranha, de lá eu vou retirar eles com um grande patrimônio, eu vou retirar eles para uma missão especial. A missão a gente já sabe qual é. E o que acontece agora? Presta muita atenção. Aparece também a figura tão importante de Moshe Rabbeinu. Moisés, o nosso mestre, o maior mestre do judaísmo de toda a história. Moisés é o enviado de Deus, junto com seu irmão Arão, a tirar o povo de Israel do Egito. Mas o importante aqui não é retirar somente do Egito. Eles saem do Egito e com duas missões. A primeira é o que eu mais quero falar aqui, é a entrega da Torá. Presta bem atenção, no segundo livro, o livro de Shemot, o livro de Êxodos, Deus reúne todo o povo judeu, né? Fala para Moshe, reúne todos, e aí Deus fala, eu vou dar agora a Torá para vocês. E eu estou fazendo um pacto agora com vocês, Ve'atem, e vocês, Tihiuli, serão para mim, Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh. Vocês serão um reinado de sacerdotes e uma nação sagrada. Uau! Aqui começou o povo judeu. Antes eram os genes espirituais que estavam sendo transmitidos. Então quem fala que, a gente já vai tocar nesse tema, quem é judeu, como uma pessoa ela pode se tornar judia, presta atenção, só começa o povo judeu aqui na entrega da Torá, porque aqui Deus fala, agora vocês são uma nação sagrada para mim, e essa nação sagrada que nasceu, tá? Ela foi germinada com Abraão, ela vai ter uma missão. Não é que vocês vão ser uma nação sagrada para todo mundo servir salmão defumado para vocês. A missão de vocês é o que aparece no profeta Yeshayahu. Eu estou falando, óbvio que eles já sabiam disso antes, no profeta Yeshayahu, Isaías, ele traz isso de uma forma muito clara. Vocês têm a missão de ser luz para todas as nações. Vão trabalhar na companhia elétrica, na Light, é isso ou não? Eles vão trazer os efeitos do contraste, Academia de Moisés, muito mais do que isso. A verdade é que a ideia da Academia de Moisés é isso. A ideia é a mesma, a ideia de trazer essa luz do conhecimento divino para o mundo, muito mais para o mundo brasileiro, como a gente está precisando disso, não é verdade? Concorda comigo? Então, o que acontece? Vocês têm que ser luz para as nações. Vocês vão ter que transmitir esses conhecimentos, o monoteísmo, a bondade, a verdade. Façam isso em todos os lugares. Tragam as pessoas, não esperem elas só virem perguntar, tragam essa bondade para toda a humanidade. Então eles recebem a Torá, e quando eles recebem a Torá, junto à Torá, ela não conta somente a história da criação do mundo, a história da saída do Egito, de Avraham, Yitzhak, Yaakov, não. Ela também vai trazer aqui 613 leis, 613 mandamentos, não somente 10. Os 10 mandamentos estão dentro dos 613, é um tema que a gente tem até um curso na Academia de Moisés para explicar o que é cada mandamento, qual a importância dele, tá? Mas, então, nesses mandamentos estão também tudo que foi revelado de Deus para Moshe, inclusive a lei
que é uma das coisas que eu quero falar agora para você, que a partir do momento que esse povo foi criado, e agora? Então, quem é descendente desse povo, teoricamente vai ser judeu, mas será que vão ser todas as pessoas? Então, na Torá, no livro de Dvarim, o 5º livro, Deuteronômio, tá? Se você estudar ele com muita atenção, lá vai estar escrito que o filho de um ventre judeu, ou seja, de uma mulher judia, é que ele é judeu. Não, ou seja, o judaísmo, ele não é passado pelo homem. Quem vai ser judeu não depende do homem, depende se a mãe é judia. É verdade que existe uma outra porta de entrada ao judaísmo, que é a conversão ortodoxa. E aqui é um tema por si só, tenho certeza que você sabe disso. Parece que conversão virou pipoca, tac, 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 virou, isso aqui não é para ser feito dessa forma, tem que ser feito de uma forma organizada, gradual, reconhecida, tá? Porque senão é que nem você tira um diploma de médico da universidade que nunca existiu e nunca vai existir. Mas vão te dar lá, olha aqui, olha, você fez o curso aqui, você é médico, mas ninguém vai te aceitar em nenhum hospital, com razão. No judaísmo também é assim. Mas o nosso tema aqui não é a conversão. É muito importante entender, então, que aqui, na entrega da Torá, foi criado formalmente o povo judeu e também foi decidido quem vai ser judeu, tá? Eu quero juntar a isso algo muito importante. O que é o judaísmo? A gente entendeu como ele nasceu, a gente entendeu a entrega da Torá. Será que existe algo que define o que é ser judeu? O que são as leis judaicas, a fé judaica? E a resposta clara é que sim! Claro que sim! Quem resumiu, extraindo da própria Torá, esse conhecimento, facilitando, ou seja, não é que ele inventou e trouxe algo da cabeça dele, sim, ele extraiu da Torá, do que Deus revelou, foi o Maimônides. O Maimônides, ele traz os 13 princípios da fé judaica. Em outras palavras, o que define o que é ser judeu. Veja como é que estão organizados esses 13 princípios. 5 princípios falam sobre Deus. Será que Deus ele vai no shopping center em dezembro? Ele tem barba branca? Ele tem corpo? Ou é muito mais do que isso? Então ele vai ter 5 princípios. O Maimônides traz poucas palavras. Você não tem ideia da profundidade de cada uma. A primeira é entender Deus como Criador. Eu podia dar 3 aulas sobre isso e você ia ficar fascinado. Parte disso, desculpa falar, mas é verdade, é muito profundo para um vídeo no YouTube, tá? Tem que ser algo mais trabalhado. A gente tem também esse material na academia. Eu estou falando como Deus, como Criador, parte das coisas sobre Deus. 5 princípios falam sobre Deus. Depois disso, 2 princípios explicam a profecia. O que é profecia? É Deus revelando para a humanidade a sua verdade, a sua vontade, o que é certo, o que é errado. Então, o Maimônides vai explicar para a gente a fé judaica com relação à profecia. Mais 2 que falam sobre a Torá. A Torá que a gente tem é divina, a Torá que a gente tem, ela não vai ser modificada e assim por diante. Mas 2 princípios tratam, olha que coisa importante, como é a relação de Deus com cada um de nós, a divina providência, tá? O castigo, a recompensa, Deus olhando para cada um de nós. Finalmente, os últimos 2 princípios tratam da recompensa final. Por isso eles vão falar sobre a crença no Mashiach e na ressurreição dos mortos. Tudo isso está muito embasado, tá? Quando a gente faz cursos sobre esses 13 princípios, dá para ensinar cada coisa, por que é assim, qual a lógica disso, aonde está escrito, quais são as fontes, tá? Mas esses 13 princípios, eles são muito importantes, não para ser decorados, eu vou falar até mais. Uma pessoa que simplesmente vai ler ele, ela talvez não vai entender, ou não vai captar 10% da profundidade que tem por trás. Então é muito importante estudar isso de uma forma realmente ordenada, mais profunda e embasada.
Aqui, então a gente explicou, aqui nasce o povo judeu, aqui nasce a fé judaica, esse modo de vida que, de uma forma realmente muito estrita, por ser divino, ele foi transmitido de geração em geração. E por mais que o povo judeu, depois de ter recebido a Torá, entrou na terra de Israel, construiu o grande templo, 2 na verdade, e depois disso teve os 2 destruídos e saiu para a diáspora, acontece algo fantástico. Mesmo 2000 anos disperso em todos os lugares do mundo que você possa imaginar, tá? Austrália, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Marrocos, Egito, Tunísia, Itália, Alemanha e assim por diante, passando por Inquisição, passando por Holocausto, perseguições, pogromem, mas a fé nunca saiu. A fé e as missões de voltar para a terra de Israel e de ser luz para as nações. Então não é de estranhar que até o dia de hoje, quando você sabe que você tem algo divino, você pode passar o que for, você vai estudar a sua herança, você vai ensinar seus filhos e você vai tratar de que essa herança seja transmitida para toda a humanidade. Tá? Uau! A gente está fazendo uma jornada muito importante. Eu peguei aqui os principais pontos, tem muitos pontos aqui realmente muito importantes, mas eu não posso negar que a minha semana e a sua começam muito melhor aqui, nós juntos nessa live. Shavua Tov, tudo de bom.